do Covid, né, ficamos questionando nosso papel de engenharia enquanto engenheiros, né, nosso papel de engenheiros dentro desse contexto. E vimos muitas profissões se destacando, né, pela sua importância, mas também temos a nossa importância. E eu gostaria de fazer essa apresentação justamente para abordar alguns aspectos que eu observei e convido vocês a refletirem junto comigo por esse caminho aqui. Então, profissionalmente, hoje eu trabalho como orçamentista. Dentro da engenharia civil, eu trabalhei já desde implantação de obras de grande porte, né, como duplicação de refinaria, implantação de obras de infraestrutura, de estradas, tudo dentro da empresa que eu trabalho já há 14 anos, né? Então, essa minha carreira de construção civil vem desde da escola técnica, lá em 2000, quando eu comecei. Em 2002, comecei a estagiar, e daí eu nunca parei de estar dentro da área, né? E dentro desses últimos 7 anos, eu atuo na carreira de docente na universidade privada, e mais recentemente mesmo, no meio dessa pandemia, por necessidade do meu atual empregador, tive que vir trabalhar aqui no Rio de Janeiro, né? Tive que deixar Natal, eu sou de Natal, depois de 35 anos, e isso é uma das coisas que a engenharia pode trazer para a gente, que é essa oportunidade de trabalhar em lugares diferentes, né? Conhecer novas formas de trabalho, etc. E agora, esses últimos 2 anos, eu tenho trabalhado como orçamentista. Então, dentro dessa nossa temática, né, construção e disrupção, como fica a engenharia pós-pandemia, como um convite à reflexão, eu trouxe algumas perguntas para vocês, certo? E eu vou fazer as respostas, obviamente, por esse modelo nosso de apresentação. Me desculpem, pessoal, também, porque é a primeira vez que eu estou fazendo uma palestra nesse modelo sozinho aqui, estou tentando me adequar a essa situação. Já fui ouvinte, mas na parte de palestrante, essa é a primeira palestra, né? Espero que vocês me perdoem por algum equívoco que eu cometei aqui durante essa apresentação. Então, eu queria remeter ao início das motivações que nos levou a fazer engenharia. Quais foram as motivações que levaram você a fazer engenharia? Eu vou trazer uma frase de um livro que eu li há um tempo atrás, que diz assim: no coração das revoluções estavam inovadores que combinavam de maneira assombrosa imaginação e paixão por tecnologia. Então, eu sempre tive uma parte criativa muito alta e sempre tive paixão por tecnologia. E a engenharia de computação chegou a me fascinar uma época, mas não como a engenharia civil. Eu via grande amor pelas coisas mais concretas, digamos assim, né? Como a construção de uma ponte, a construção de um edifício. Então, meio que eu tinha essa dúvida em relação a se ia para a engenharia civil ou engenharia da computação, de repente, mas acabei optando por engenharia civil. E essa imaginação latente, essa questão da inovação, para mim sempre foi uma coisa muito, muito, muito evidente. E o curso que eu trouxe para mim essa oportunidade foi o curso de engenharia civil. Não sei se eu tenho como ver aqui vocês. Alguém se identifica com essa opinião aí? Vocês têm como responder aí, de repente, no sim ou no não. Deixa eu ver aqui, participantes. Quem se identifica aí com essa
com esse convite que a engenharia fez através dessa latência por amor à tecnologia? Algumas pessoas responderam aí que sim, né? Enfim, então é mais ou menos por aí. Aí, quais foram as necessidades, aí puxando dentro do Covid-19, quais foram as necessidades que ficaram evidentes nos últimos anos para o cliente, certo? Eu ainda não estou no Covid-19, mas o que é que ficou para o cliente é evidente, né? Então, 3 tópicos para tentar resumir o que eu tenho observado e o que os meus colegas têm observado dentro da engenharia, para esse novo rumo que a gente tem que tomar, para essa, digamos assim, profissionalização, certo? Para a gente se valorizar enquanto engenheiros civis. Então, a responsabilidade socioambiental está muito, a responsabilidade na questão da empregabilidade, na questão da agressão ao meio ambiente, né, na preservação do meio ambiente, né, na não agressão, na preservação do meio ambiente, estão exigindo projeto e execução inteligentes e estão também exigindo previsibilidade orçamentária. Isso não é coisa que veio somente por causa do Covid. Isso é o que tem acontecido nos últimos anos, mas ficou muito evidente agora a necessidade da gente se comprometer realmente, verdadeiramente, com essas coisas. Então, na empresa que eu trabalho, na empresa que eu vou constituir, no projeto que eu vou conceber, na execução que eu vou realizar, eu tenho que ser o mais claro possível com o meu cliente na questão da previsibilidade orçamentária. Eu tenho que prever soluções inteligentes e eu tenho que ser responsável socio e ambientalmente. Se o meu projeto, se o meu empreendimento, seja ele um projeto, uma obra, uma execução, uma empresa de manutenção, ela não está comprometida realmente com esses 3 pilares, digamos assim, nós estamos indo de encontro ao que está sendo pedido pelo mercado. E aí, o profissional que vai contra o que o mercado está sendo pedido, certo? Ele tem, com o passar de pouco tempo, ele vai saindo do mercado, certo? E aí, aí um pouco mais a fundo, dentro desses 3 tópicos que eu coloquei aí, desses 3, vamos chamar assim, de pilares, existem desdobramentos para construir essas novas exigências. Aí eu estava falando com uma colega minha recentemente e disse assim, Ive, o nome dela é Ive. Ive, eu vou falar com o público universitário, e você sabe que eu gosto muito dessa questão de inovação. Na empresa que a gente trabalha, tem muito essa questão da inovação, é muito latente e tal. O que é que eu posso levar de novo? E aí ela chegou para mim já quebrando minhas pernas. Ela disse assim, olhe, você considera, ela vai naquela pegada mais filosófica, você acha que realmente isso é novo? Isso aqui não é novo, pessoal. Se vocês considerarem que responsabilidade socioambiental, projeto e execução inteligente, previsibilidade orçamentária sempre foi uma exigência da sociedade, o que não estava acontecendo era o nosso cumprimento, certo? Que não estava tendo era a nossa contrapartida para que isso se efetivasse, certo? Eu vi que vocês tiveram recentemente uma palestra sobre BIM e certamente a pessoa deve ter abordado a questão legal, que através de uma lei, o projeto em BIM para obras públicas já tem que ser feito, né, dentro dessa plataforma. E se eu disser para vocês que isso não era para ser uma exigência, era para, o profissional entendendo que isto é projeto e execução inteligente, isso traz responsabilidade socioambiental,
E isso traz previsibilidade orçamentária, isso devia ser um norte na carreira de uma pessoa. Isso não deveria vir através de uma lei. Eu estou falando alguma novidade para vocês? Não, obviamente não. Porque através de uma lei que a gente vai cumprir essa questão do BIM, né? São reflexões que eu quero que vocês tenham em mente, para que não esperem para uma lei para poder inovar, para poder trazer, olha, eu não estou nem falando de inovação, eu estou falando do básico, para a gente trazer uma melhor solução para o cliente. O cliente da engenharia é a sociedade, né? Não é uma pessoa isolada que quer construir uma casa. É todo um conjunto de soluções que a engenharia atende, certo? Mas especificamente nessas que a gente está tratando, a engenharia civil. Então, quais os desdobramentos para construir essas novas, veja que eu coloquei entre aspas novas, porque não são novas, exigências, certo? Então, eu trouxe algumas aqui. Menor desperdício de materiais e resíduos gerados. Pessoal, não é mais comum, certo? Eu me lembro, lá no início do meu estágio, dentro da área de engenharia civil, que meu projeto de pesquisa foi geração de gesso. Eu trabalhava num projeto de pesquisa dentro do IFRN, que era, na época, Cefet, sobre geração de resíduos e a utilização desses resíduos de gesso como componente de um subproduto aí de concreto ou de argamassa. E aí, eu me lembro que a gente tinha que ir nos edifícios em Natal e contar quantos sacos de gesso, isso a gente está falando só de uma fase da obra, porque depois de fazer o revestimento de gesso e colocação das placas de forro de gesso nos edifícios, eles eram retirados e colocados nos próprios sacos de gesso. E aí a gente fazia uma contagem de sacos para fazer uma estimativa de volume para poder fazer fornecer esses dados para esse projeto. Então, quer dizer, em 2002, nós tínhamos apartamentos onde uma unidade de um único apartamento geravam 100 sacos de resíduo de gesso, certo? Então, se esses 100 sacos de resíduo de gesso era de uma unidade habitacional, num apartamento de 90 metros quadrados, e aquela unidade tinha 240 apartamentos, olhe quantos sacos a gente teria que fazer a contabilização e depois ter que dar algum destino mais nobre, digamos assim, no caso do campo do reuso, e que até hoje não temos uma resposta em relação a isso, né? Não temos uma indústria preocupada com criando uma cadeia de valor que pegue esse resíduo e faça com que ele vire algo, né? Aí eu estava falando de gesso, mas aí pode ser qualquer resíduo. E por isso que tão importantes são as linhas de pesquisa na área de reutilização. E aí está o papel da engenharia tão grandioso em trazer esse material, né, que ia ser descartado comumente no lixo, para voltar a ser empregado numa nova obra, por exemplo. E como segundo item aí seria personalização cada vez maior. Então, as pessoas, embora trabalhem com projetos, prédios, que todos os apartamentos são iguais, todos querem personalizar o seu apartamento, certo? Eu não vim notícia ruim, eu vim trazer notícia boa. Se as pessoas querem personalizar os seus apartamentos, isso é um emprego. Então, se eu estou falando agora de resíduo de 240 apartamentos, eu falo de personalização de 240 apartamentos. Isso é um mercado. Isso é um mercado que pode ser explorado. Mas ele tem que ser explorado dentro desses três quesitos. Responsabilidade socioambiental. Então, você tem que prover para esse cliente uma utilização, de repente, de uma utilização de água filtrada e reusar essa água, como uma palestra de reuso que vocês tiveram. Dentro do próprio apartamento, onde dentro do próprio condomínio possa ser canalizado todo esse projeto de
de forma integrada para irrigar, por exemplo, as plantas do jardim desse edifício, né? Projeto e execução inteligentes, com prazo para começar e terminar, certo? Com automação, quando for necessário, para redução da emissão de gases, né? Com a energia mais baixa, economizando água. Então, o projeto inteligente, execução inteligente, com menos geração de resíduo e com previsibilidade orçamentária, que o seu cliente saiba quanto ele vai pagar. Então, pessoal, essas novas exigências, como vocês estão vendo, não são coisas novas, mas são coisas que vieram a ficar muito mais intensas a sua reflexão agora nessa questão do Covid-19. Os recursos naturais estão escassos, né? Os recursos, areia, a água, todos esses materiais que utilizamos na construção estão escassos. Então, que resposta eu tenho para uma reforma, né, para uma obra nova que utilize menos recursos naturais, certo? Uso dos materiais recicláveis, reciclados, como já falei. Energias renováveis, né? Hoje temos uma grande gama de instalações de painéis solares, tanto para aquecimento, né, de água, quanto para geração de energia. Essas energias renováveis, elas têm que ser pensadas de uma forma mais integrada, onde todo mundo todos os tem acesso, toda a cadeia tem acesso, desde o fornecedor à venda do material, como também o comprador, que seja uma pessoa de renda baixa, média ou alta, tenham acesso para a construção e entendam a importância da energia renovável nesse contexto, né? As construções pré-fabricadas, e aí eu trago para vocês construções que a gente possa fazer numa oficina. O que é que aconteceu agora no Covid? Que foi uma reflexão que eu tive recente também, tudo por causa desse confinamento que nós estamos passando, né? Eu moro num condomínio que tem aproximadamente 1.000 e poucas casas. Dessas 1.000 e poucas casas, 1.000 e poucos lotes, digamos assim, existiam pelo menos umas 50 obras em andamento. E todas as obras tiveram que parar. Todas elas tiveram que parar durante um período, e até que fossem entendendo e criando uma nova lógica, foi retomando aos poucos, mas com limitação de pessoas circulando dentro da obra, ou seja, reduziu. Onde tinha 5 operários só podia 2, onde tinha 10 podia 5, enfim. E escreveram uma norma para tal dentro do meu condomínio. O que aconteceu? Muita gente teve que ficar em casa e as obras pararam. O cliente não recebia sua obra, o operário não recebia seu dinheiro, nem o construtor, nem ninguém. A cadeia ficou meio que travada. Mas uma obra me chamou a atenção e eu fui atrás de estudar mais essa obra. Uma obra só, um tipo de obra estava andando e eu estava prestando atenção nessa obra, que era de construção pré-fabricada, mais especificamente a de construção modular. Quando eu observei isso, eu fui entender o que era construção modular e sair para estudar mais fundo isso com uma das referências que tem aqui no Brasil, um dos arquitetos referências aqui no Brasil sobre esse assunto, que montou um curso online e eu disse, opa, é a minha oportunidade, então, de aproveitar essa pandemia para aprender uma coisa nova. E eu estou apostando muito alto nessa questão da construção modular, certo? Porque a construção modular, você vai construir dentro de uma oficina, uma espécie de oficina, né? Onde você tem todo um aparato de galpão para fazer aquela construção sair do papel. E aí, o tipo de obra que você imaginar, você consegue adaptar para a construção modular. Existem hotéis sendo executados atualmente, por exemplo, que são construídos na Polônia e montados nos Estados Unidos, de vários pavimentos, de 15 pavimentos, 12 pavimentos, enfim.
Então, a construção modular, ela veio para ficar e ela não parou. Por quê? Porque como ela ocorre dentro de um ambiente controlado, que no caso é esses galpões, que são uma espécie de oficinas de fábricas, né? Eles teriam capacidade de continuar trabalhando, tomando todas as devidas cuidados que a engenharia de segurança do trabalho, e novamente a engenharia, né, a engenharia agora de segurança do trabalho, que garante que vai ser minimizado ou eliminado o risco de transmissão do Covid dentro de um ambiente de trabalho, a construção pré-fabricada traz esse tipo de benefício, né? Então, mais uma área para trabalho, construção pré-fabricada aí, construção modular. Depois pesquisem na internet. Felipe Savassi, que é um dos arquitetos que está envolvido no Brasil em relação a isso, e vão ver que ele e uma cadeia de fornecedores estão se mobilizando dentro do Brasil para melhorar essa questão. Interoperabilidade. Então, hoje, eu já tive um escritório, antes de vir aqui para o Rio de Janeiro, eu moro no interior do Rio de Janeiro, lá em Natal eu tinha um escritório, e eu já cheguei a ter 4 funcionários lá no escritório, 2 estagiários e 2 funcionários, em que nós trabalhávamos com projeto. E uma das coisas que eu prezava era fazer a compatibilização de projetos. E agora, para tratar de interoperabilidade, existem vários assuntos que podem ser tratados com interoperabilidade, e eu vou trazer a questão do BIM. Então, lá em Natal, ainda com esse escritório de projetos, fazíamos a questão da compatibilização de projetos. E agora nós vemos uma gama de softwares de projeto, né, dimensionamento, que dimensionam, ajudam a dimensionar obras em concreto armado ou a parte de instalações prediais, e temos os softwares BIM na parte de arquitetura e que também fazem o desenho dos projetos, mas que não dimensionam, só com a ajuda de alguns plugins auxiliares, enfim, ou programação específica, que pegam essas informações, juntam e fazem a detecção de dentro daquela construção, a detecção de agora fugiu o nome, a detecção das interferências. E aí, quando a gente fazia, na época, lá em Natal, com menos recursos, mas já com alguma coisa, por exemplo, eu fazia questão de, se viesse um projeto de arquitetura para o escritório, certo? E este projeto estava em CAD, eu fazia questão de que alguém da minha equipe fizesse um modelo em 3D daquela arquitetura, certo? Então, era imprescindível fazer aquele modelo 3D, mesmo que os arquitetos da época que não estavam trabalhando com o modelo 3D ainda, em sua maioria, mas eu queria fazer a interoperabilidade, utilizar o que meu software de dimensionamento de estruturas, que hoje eu utilizo o TQS, e o meu software de dimensionamento da parte de instalações prediais, que hoje eu utilizo o AutoQI, hidrossanitário e o elétrico, podiam oferecer para eu colocar os 3 modelos, né? Instalações prediais, arquitetura e estrutura em conjunto, para poder fazer essa interoperabilidade, né? Com a execução de um projeto mais eficiente, né? E aí, outra coisa, execução mais rápida. Se eu tenho esses itens aí, principalmente construção pré-fabricada, interoperabilidade, eu consigo a execução mais rápida, certo? Por que a execução mais rápida? Se eu executo mais rápido, meu cliente tem o bem que ele está investindo mais rápido, ele vai sair do aluguel mais rápido, ele vai ter o retorno do investimento dele. Isso é óbvio que alguém que está investindo em alguma coisa quer aquele investimento retornado para ele o mais rápido possível, seja uma construção para ele morar ou seja uma construção que ele vai investir. Então, a execução mais rápida também é um ponto para atenção nossa
dentro dos serviços que prestamos, né? A melhoria logística, né? O estudo dentro de um canteiro de obras, o estudo de entrega de fornecedores, de onde está o porto, aonde está o aeroporto, aonde está, né, os centros de distribuição daquele meu mercado, daquela minha mercadoria. Eu tenho que ter esse mapeamento, eu tenho que ter facilidade para lidar com ele. Eu tenho que ter isso em mente e que isso vai fazer total diferença. Conhecer a questão logística vai fazer total diferença de conhecimento na prática da nossa profissão, certo? E cada vez mais as pessoas estão atrás de estruturas práticas, versáteis e esbeltas, né? Aproveitamento do espaço, que ela tenha um design bonito, né? Que elas possam até desmontar de repente, se uma pessoa tem gente que tem a sua hoje aluga o terreno, monta a casa, porque a experiência da casa, as pessoas voltaram a ser mais nômades, as pessoas não estão mais construindo, ficando num lugar até o final da vida. A gente tem muito mais escutado, muito mais pessoas falando da experiência delas de morar em Portugal, morar nos Estados Unidos, morar na Irlanda, mas também a gente tem as pessoas como eu, por exemplo, que saí lá de Natal, vim aqui para o Rio de Janeiro. Muitas pessoas vieram em busca ou foram em busca de melhores oportunidades do que ficar no seu lugar de origem, esperando uma melhoria ou talvez investindo em um novo empreendimento. Né? Cada pessoa teve uma dinâmica diferente, ou mesmo dentro da cidade, as pessoas não querem morar no mesmo lugar. Elas moram em determinado bairro, quando adquirem um poder aquisitivo melhor, mudam para outro bairro e assim sucessivamente. E a mesma coisa acontece também o inverso. Naquela fase da minha vida eu era altamente produtivo, eu tinha condições de manter uma casa grande e aí eu vou para uma casa menor em outro bairro. Enfim, as pessoas estão mais nômades e aí elas querem uma construção de repente modular ou de repente não querem uma construção tão robusta do ponto de vista do uso de concreto armado, querem uma inlight steel frame que possam rapidamente ser executada, rapidamente ser desmontada e de repente montar em outro lugar, certo? E aí, que disrupção é exigida nesses nossos desafios? Aí existem o que a gente não pode continuar, né, apesar de ter adiantado um pouco esse discurso, o que é que a gente não pode permanecer fazendo que vai contra o que a gente está pregando, né? O que eu estou falando aqui, que seriam atitudes de engenharia melhores para o futuro, né? Para esse futuro tão presente, na verdade, que a gente está precisando implementar isso agora, hoje. Isso é uma realidade que precisa ser implementada agora. Então, não podemos mais ficar alastrando essa engenharia arcaica, retrógrada, de não ter uma previsão, de não ter um prazo, de não ter um projeto que possa ser compatibilizado e todas as interferências retiradas antes de chegar à execução. Tudo isso a gente precisa investir hoje. Então, não mais se admite que isso seja dessa forma. Então, a gente está fazendo uma disrupção do que era um padrão anteriormente utilizado. Então, primeiro é a resistência cultural. Existem engenheiros, não independe de idade, pode ser engenheiro mais novo, engenheiro mais velho, alguns têm uma resistência cultural em achar que o domínio daquela informação tem que ficar somente com ele, por exemplo. E a construção convencional é algo que não pode deixar de ser feito. A gente tem que quebrar essa primeira resistência cultural, né? De chegar, por exemplo, um cliente num determinado apartamento que utiliza, por exemplo, drywall nas paredes, e é uma coisa muito comum, e o cliente bater na parede e dizer assim, isso aguenta, né? Essa resistência cultural simples, para exemplificar, mas bastante corriqueira, né? Outra coisa, a gente absorve mão de obra sem qualificação, muita.
isso faz parte, eu digo até que é da responsabilidade social que a construção civil tem, que é absorver mão de obra sem qualificação, muitas vezes analfabetos, pessoas que não tiveram acesso à educação básica, a gente absorve. Por que a gente não pode qualificar, né? Muitos canteiros têm hoje a preocupação de alfabetizar seus operários. Então, por que a gente continuar a deixar os nossos empregados sem qualificação? Se a gente passar por uma disrupção desse modelo convencional, nós vamos ser os primeiros que vamos sofrer por não ter mão de obra para executar projetos modulares, para executar para executar light steel frame, se a gente não tiver mão de obra qualificada. Então, absorver e fingir que está tudo bem não é uma posição bacana do ponto de vista do engenheiro agora que precisa realizar essa tarefa. Há um conflito de interesses com o mercado do método convencional. Obviamente, a indústria, por exemplo, se o método convencional de uma hora para outra for abalado para light steel frame, a gente vai sofrer um pouco com a indústria, uma redução, talvez nem tanto, mas da indústria cerâmica, por exemplo, para que as olarias que fazem os tijolos cerâmicos, por exemplo, né, vão deixar de fabricar. Mas tem tantos mercados que as olarias podem trabalhar, entendeu? Tem tantos mercados que a gente pode utilizar o material cerâmico. Isso não é uma guerra, mas há um conflito de interesse com o mercado do método convencional em seus produtos e que a gente continue comprando esses produtos. E esse conflito de interesse faz com que eles tenham uma carga tributária mais atrativa, faz com que a gente tenha menos acesso aos produtos industrializados, por exemplo, que são aplicados no light steel frame, aos industrializados que são utilizados na construção modular. Então, a infraestrutura deficiente, né? Então, a gente vai construir uma obra de alto padrão, mas a gente não tem, muitas vezes, um acesso àquele terreno, muitas vezes um acesso de infraestrutura mínima no entorno daquele empreendimento. E como fazer isso, né? Como fazer com que todas as políticas públicas entendam que todo e qualquer lugar precisa de água, todo e qualquer lugar precisa de desenvolvimento, né? Então, você vê primeiro que algumas regiões do Brasil se desenvolveram assim, aglomerados urbanos das pessoas que não tinham condições de comprar nos centros as suas casas, foram se amontoando e depois a infraestrutura foi ser levada para aquele lugar. Né? Cada vez mais a gente tem que pensar de forma inteligente. Né? E aí uma cadeia de fornecimento com baixo nível de cooperação, que a gente vê é isso, né? Eu já citei. A política tributária precária, né? Os tributos são altíssimos para produtos industrializados, então fica difícil. Automaticamente também não temos acesso a financiamentos, então isso tudo são questões em que temos que nos dar as mãos e buscar a cooperação nesse sentido. Poucas empresas especializadas no mercado, isso é uma coisa boa e uma coisa ruim. É bom porque se tem poucas empresas especializadas no mercado, eu tenho a oportunidade de crescimento rápido, já que eu chego primeiro nesse nicho. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho pouca cooperação, ou seja, eu chego sendo, como é que se diz, descobridor. Então, vou ser responsável por fazer todos os testes, mais ou menos o que está acontecendo com o light steel frame aqui no Brasil, que veio importado de uma forma meio que Frankenstein, né? Meio que um pedaço, veio só um pedaço da execução americana e meio que se difundiu de forma irregular e depois que vieram atrás para normalização, etc. Então, esses são os pontos de disrupção que é exigido nesses nossos desafios, né? E aí, para falar um pouco sobre a questão do engenheiro no cenário pós-Covid, eu não quis
inventar a roda, eu trouxe algumas coisas que eu vi na mídia sobre a repercussão do papel do engenheiro no cenário Covid. Nós vimos muito sobre o médico, sobre a agropecuária, enfim, sobre várias profissões que são importantes, mas a profissão do engenheiro ela é importantíssima nesse contexto, né? Então, qual o papel do engenheiro no cenário pós-Covid-19? Então, esse é o melhor momento para contribuir com ideias criativas para a geração de respostas rápidas que farão a diferença. Engenharia é, em essência, identificar problemas, propor e desenvolver soluções para preservar e melhorar a vida em sociedade. Dentro desse pensamento, eu trouxe alguns trechos que eu vi nas mídias por esses dias. A produção precisa ser irrigada, precisa ser armazenada e transportada ao seu destino final. Desde a pesquisa operacional tradicional, a viabilidade técnica dos modais de transporte, a engenharia civil se faz essencial. Rodovias, ferrovias, portos e aeroportos. Inclusive, pessoal, meus amigos que trabalham em rodovias, em portos e aeroportos, hoje eu trabalho na parte da minha empresa, na parte de logística, no pilar de logística da empresa, sou orçamentista dessa área. Então, eu vi que portos, por exemplo, não pararam, porque senão tudo isso não tinha como ser irrigado, toda a produção precisa ser irrigada. Produção, ela, qualquer que seja agropecuária, seja da indústria, qualquer que for, ela precisava ser irrigada e foi através de rodovia, ferrovia, porto e aeroporto, e a engenharia de manutenção de construção estava firme e forte trabalhando aonde fosse. Nos hospitais, onde além de todo o seu corpo médico, enfermeiro, staff de apoio, tudo depende hoje de aparelhos e sistemas de engenharia, não é verdade, pessoal? Se quisermos nos ater apenas à estrutura física das instituições hospitalares, podemos pensar também na construção de centros de saúde e hospitais e instalações hospitalares emergenciais em todo o mundo. Sem os engenheiros não daria para fazer isso, certo? Peguei de um artigo no site Dom Total. A pesquisa operacional, por exemplo, unidade curricular frequente nos cursos de engenharia e tecnologia, reúne um conjunto de técnicas para dar suporte a decisões comuns no contexto de gestão e operações, como a sequência com que itens são produzidos em uma fábrica, a melhor forma de alocar recursos em um projeto e até a construção da grade de horários de aulas em uma instituição de ensino, certo? Segundo matéria publicada no Jornal da USP, em 27 de março último, enquanto um respirador convencional no mercado tem preço mínimo de 15 mil, o projeto da Poli tem custo de R$1.000. A expectativa é que possa ser viabilizado a partir de meados deste mês de abril. Então, novamente, a engenharia sendo relevante para a sociedade, né? E aí eu destaco a importância do quê? Dos centros de pesquisa dentro das universidades. Então, apoiem as pesquisas da universidade, seja como voluntários. Hoje, a gente passa por um momento que não temos muitas bolsas ou quase nenhuma remuneradas, né? Mas é importante participar como agente ativo enquanto vocês estão na universidade, dos centros de pesquisa, para poder fazer com que chegue soluções como essa da USP e outras mais, aquelas dos reusos dos produtos que virariam lixo, por exemplo, nos concretos e argamassas. Um exemplo recente citado por Wendland foi o surto de microcefalia em recém-nascidos associado à epidemia de Zika, que assolou o país. Foi entendida e controlada dentro dos centros de pesquisa universitários, só para reforçar essa ideia, certo? Então, grupos de pesquisa multidisciplinares que com certeza tinham engenheiros dentro deles para a parte de sistemas, para a parte de cálculo, para tudo que pudesse ser aplicado na área de engenharia, né, tudo de ciência aplicada, que é a engenharia, né, pudesse ser viabilizado. Aqui um outro trecho. Quando o IBAMA nos chamou para contribuir com a missão no início de setembro, isso é setembro, que já passou,
começamos a montar a nossa liga, a Estrutura Organizacional de Resposta. A EOR faz parte do modelo de gerenciamento de emergências que usamos aqui na companhia, que também é adotado por boa parte da indústria de óleo e gás e até chega a ser uma exigência legal em alguns países, como nos Estados Unidos. Isso foi sobre os vazamentos de óleo do litoral do Nordeste, publicado pela Petrobras. Então, a estrutura organizacional de resposta também foi outra coisa que ficou muito evidente agora com o Covid. Ela é formada por equipes multidisciplinares. Nas grandes empresas de engenharia tiveram que formar estruturas organizacionais de resposta e que essas estruturas estivessem prontas para responder o mais rápido possível a todas essas questões do Covid, né, que por acaso pudesse repercutir dentro dos canteiros, dentro dos trabalhos remotos de projetos, dentro de grandes escritórios de engenharia, certo? Então, a estrutura organizacional de resposta foi imprescindível em muitos lugares e esse nome foi cada vez mais corriqueiro nesse período recente por causa do Covid. Por último, aqui, para encerrar a minha fala, eu queria deixar para vocês, vejam que eu trouxe não só a questão técnica, mas a questão, uma parte de abordagem. Quando me chamam para fazer uma palestra, geralmente eu tento fugir da parte técnica. Apesar de ter uma experiência com projetos de estrutura, de instalações, ter formação, ter experiência como orçamentista e certificação nessa área, ter experiência com outras e outras coisas da engenharia, eu quero sempre transcender um pouco essa barreira técnica, porque nós não somos convidados apenas para falar tecnicamente sobre as coisas, mas sim sobre discutir política, discutir várias questões que nós somos chamados a opinar, a colocar nosso posicionamento e desenvolver e propor soluções, né? E aí eu trouxe sugestões de leituras, trouxe aqui 4 livros. Esse aqui que fez a biografia, esse cara fez o Walter Isaacson fez a biografia de Bill Gates, chama Os Inovadores, é um livro que fala sobre os marcos de inovação desde o primeiro computador até os dias atuais. Então é importantíssimo vocês lerem esse livro para vocês entenderem o papel da inovação dentro dessa construção de sociedade que a gente precisa construir o mais rápido possível para atender de forma satisfatória a sociedade no que é impelido aos engenheiros civis a tratar, certo? Esse livro também é muito bom, Atitudes Empreendedoras, onde vocês têm como fazer todo um mapeamento de atitudes para poder aplicar no seu dia a dia, do seu negócio, da sua pessoa, né? Suas atitudes empreendedoras, você enquanto pessoa. O livro de Inteligência Emocional, do Daniel Goleman, né? Existem 2 livros de Daniel Goleman que eu queria indicar, que é esse, Inteligência Emocional, a teoria revolucionária que redefine o que é ser inteligente, e o foco, a atenção e seu papel fundamental para o sucesso. Então, livros que não são de engenharia, para vocês variarem aí as leituras dentro desse confinamento que estamos passando. E encerro minha apresentação por aqui. Se alguém puder falar aí comigo da organização. Ok, muito obrigada, Marcos Vinícius. Foi realmente muito esclarecedora a palestra, muita gente parabenizando. E agora eu vou, enquanto o pessoal coloca suas perguntas aqui no chat, eu vou passar a palavra para a nossa orientadora, Juliana, e daqui a pouco eu volto para fazer todas as perguntas. Ok. Boa noite, Marcos. Tudo bem? Boa Parabéns noite. pelo trabalho. Está Obrigado. fechando com chave de ouro o nosso evento, né? A primeira Expo Mega. E eu estou encantada com o leque da sua formação. Você, de fato, percorreu várias áreas e fala com muita propriedade e com muita facilidade sobre os vários aspectos, né? Obrigado, professora. E é muito enriquecedor isso, e é importante para os alunos, né? Porque às vezes a gente está na faculdade e a gente não começa a ter uma simpatia por uma área, por um pilar, por um caminho, e às vezes você deixa um pouco de lado os outros assuntos, mas você é um exemplo de que deu atenção, né, a todas elas, e hoje em dia permeia e caminha muito bem, desenvolvendo aí o seu trabalho
na parte de orçamento, de logística, que tem um peso significativo, né, no custo das obras. Então, se você não faz um bom estudo de planejamento com relação à logística, pode ir por água abaixo. Então, eu queria parabenizar. Eu gostei muito quando você falou que o cliente da engenharia é a sociedade, completamente de acordo. Eu acho que é muito isso que a gente tem que pensar, em fazer bem, né? E fazer pensando em quem vai receber, né, esse produto. E quem recebe é a sociedade do outro lado. Então, meus agradecimentos, parabéns. Vamos ver se algum dia a gente se encontra pessoalmente, presencialmente, se você vem até o nosso campus para a gente bater um papo lá e poder conversar e você passar ainda mais a sua aprendizagem e os seus ensinamentos para a nossa turma. Com certeza, professora. Muito obrigado pelos elogios aí. Fiquei, assim, um tempo sem contato visual com vocês, né? Porque a gente fica aqui nesse modelo de apresentação que eu falei logo no início, que eu não estava acostumado. Então, eu fui, né? Fui. Mas ainda bem que deu certo. Deu muito certo. E aqui a Thaís vai comentar, que tem muitos elogios no chat, viu? Tá, joia. Muito Obrigado. obrigada. Boa noite e até uma próxima. Se Deus quiser, professora, a gente se encontra um dia. Obrigada, professora. Agora, dando início às perguntas, a primeira pergunta que surgiu aqui foi de Matheus Henrique. Você considera que a atividade de segurança do trabalho também irá agregar ainda mais no ramo da engenharia? Olha, eu não tenho dúvida que as soluções dentro, por exemplo, agora, se essa pergunta for dentro do contexto do Covid, certo? Ela sempre irá agregar. Primeiro, a visão do engenheiro de segurança do trabalho, ela é primordial dentro de uma obra, certo? Isso de um modo geral. Mas dentro da implantação, por exemplo, de uma estrutura organizacional de resposta, o engenheiro de segurança que vai propor com mais propriedade, como não junto, porque ele é a pessoa mais próxima, por exemplo, de equipes de saúde, para poder implantar soluções que evitem a transmissão do Covid ou de outra epidemia que a gente possa ter no futuro, né? Então, é ele que vai fazer com toda essa propriedade, com certeza agrega. Se é uma pós-graduação que a pessoa que perguntou já está pensando, se ela tem afinidade com alguma área e quer realmente agregar para ter uma obra mais segura, faça sim, essa pós vale muito a pena. Ótimo. Agora a nossa segunda pergunta, de Pedro Alisson. Você acha que após a pandemia pode haver uma maior exigência no andamento e conclusão de obras? Você fala, deixa eu ver, maior exigência no andamento No andamento e conclusão de obras. tipo aceleração, eu acho que ele quis dizer, né? Se vai demandar uma aceleração das obras que já estavam em andamento, não é isso? Eu acho que é isso. Certamente, a engenharia vai ter que pensar aí como Pedro respondeu a isso, Pedro. Certamente, Pedro, eu não sei se fosse, por exemplo, na parte de crescimento, eu acho que o crescimento ele ainda vai ser bem sutil, mas na parte dessas obras que estavam em andamento, que vão precisar andar, certamente as pessoas que já estão envolvidas nessas obras, elas devem estar fritando os neurônios para que entreguem no menor prazo possível. Se não estão, deveriam estar preocupados, porque às vezes o cliente não entende que 3 meses que ele ficou parado são 3 meses para frente que a obra foi projetada. E, na verdade, existem todos os planos do cliente, e às vezes é uma clínica, um aluguel, alguma coisa, um contrato que vai vencer, um supermercado, enfim, alguma coisa que era imprescindível e que vai precisar tomar algumas medidas para acelerar esse empreendimento, né? Então, com certeza vai existir essa demanda, sim, de aceleração. Ótimo. Agora a próxima pergunta de Eduardo Rezende.
Como você enxerga o futuro da construção em relação ao método construtivo convencional e as novidades que vêm chegando no mercado? Acha que levará ainda muito tempo para todo o leque possível de opções seja explorado com profundidade? Com profundidade ainda vai levar um tempo. Mas eu acredito no pioneirismo que nós temos que ter, né, enquanto engenheiros, de tentar desbravar coisas. Até queria compartilhar com vocês uma coisa que eu esqueci de compartilhar bem rapidinho. 15 segundos, um vídeo que vai de encontro a isso aqui, por exemplo. Ok, compartilhar a tela. Esse vídeo é um vídeo de um protótipo de um ex-aluno meu, que trabalhou isso na universidade. Né? Isso aí é uma impressora 3D que ele desenvolveu. Ele não comprou a impressora, ele foi tentar descobrir como é que faz uma impressora injetora, né? Com esse modelo aí de concreto, de argamassa, para fazer esse protótipo. E ele já está construindo hoje, enquanto empresa, já saiu da universidade, já está independente, né, de investimento do setor público, por exemplo, fazendo aplicação de casas, construção de casas 3D, né? Então ele já está fazendo, já parece que já passou dos 2 metros de altura a casa e é uma casa de 80 metros quadrados. Então eu acredito que quando há vontade, né, essa atitude empreendedora, ela está latente dentro de você, você deve buscar sim. Vai demorar para que as construções convencionais fiquem de lado. Isso não é ruim, isso é bom. Tenho várias opções de fazer as coisas, mas que a parte de qualificação e metodologias novas de execução, que elas também venham com mais força, né? Assim, a exemplo do mundo, o mundo inteiro já vem numa pegada de reconstrução pós-guerra, etc., utilizando essas tecnologias, né? Então, a gente não sofreu nenhuma guerra que tenha causado uma necessidade de reconstrução rápida, mas agora, por exemplo, no pós-pandemia, pode ser que a construção modular, por exemplo, ou a construção em 3D, ela viabilize aquele tempo perdido que teve determinado setor produtivo por causa de obras no modo convencional, ou que, em detrimento do aprendizado que aquela pessoa tenha tido com o método convencional, por receio de que aconteça de novo uma paralisação, ela opte por um modelo modular ou de outro tipo pré-fabricado, para que evite um cenário desse atrapalhar o seu planejamento. Isso. A próxima pergunta agora é de Matheus Vinícius. Como orçamentista, que tipo de construção o senhor aposta para esse período de convivência com o vírus que seja economicamente viável e, ao mesmo tempo, permita um certo distanciamento dos executores? Olha, a construção modular, pelo que eu tenho percebido, pela evolução que tem já aqui nos grandes centros, por exemplo, no estado do Rio, em São Paulo, que já tem se desenvolvido fábricas de concreto, fábricas de construção modular, de grande porte, onde são feitas escolas inteiramente, escolas em módulos, sei lá, uma escola de 3.000 metros quadrados, onde todos os módulos estão sendo feitos nessa fábrica, e essa fábrica também faz casa, essa fábrica faz várias coisas, e isso está cada vez mais real, né, palpável e economicamente viável, já que, por exemplo, aqui tem acesso já à cadeia de fornecedores. Talvez no Nordeste, lá em Natal, ainda não tenha, aí em Pernambuco também não. Mas não há mercado para se desenvolver, tem um porto que a gente pode explorar aí de Pernambuco, né, para fazer esse tipo de trazer, importar ou irrigar essa produção que venha a ser feita por aí. Enfim, eu creio que não há, hoje não há mais desculpa sobre questão de viabilidade. Você tem que estudar aquele processo, estudar todo ele e, a partir dele, você conseguir
trazer soluções o mais rápido possível e implementar no mercado. Não deve mais ficar esperando o momento bom, não. Você tem que ir, já que já estão fazendo no Sudeste, por que que ainda não estão fazendo no Nordeste? Então, pega essa pergunta, começa a estudar, calcular, e eu estou fazendo esses cálculos, né? Estou estudando esse negócio de construção modular, porque eu acho que realmente tem futuro e realmente eu tenho muita vontade de empreender nessa área. Isso. Agora vamos para a nossa última pergunta, de Tatiana Pereira. Qual o maior desafio visto dentro da gestão na engenharia? Como lidou com isso? Qual o maior desafio? Repita aí a pergunta, por favor. Eu acho que é assim. Qual o maior desafio visto por você incluindo a gestão na engenharia? Como lidou com isso? Olha, um dos grandes desafios que eu encontrei, que até, digamos assim, me frustraram um pouco, talvez seja nessa pegada, eu acho que é a pergunta, né? Quem fez a pergunta? A pergunta foi feita por Tatiana Pereira. Pronto, se Tatiana estiver aí ainda, ela puder confirmar se foi nessa pegada. Uma das coisas que a gente vai encontrar quando a gente sai, por exemplo, quando eu saí da faculdade, eu saí do curso e fui para o mercado de trabalho, pessoas que vão tentar lhe convencer que o modo inovador, ele não vai agregar, que o modo do jeito que eu faço há 30 anos, há 20 anos, há 50 anos, é o jeito que se faz e nunca deu problema e eu vou continuar. Pessoas com esse pensamento tendem a minar a sua criatividade dentro do seu setor. Então, esse é um dos grandes desafios, é você confiar em si próprio, né? E aí você, diante dessas questões culturais, você se posicionar firme e estar dentro do seu propósito, alinhado com o seu perfil pessoal, para você lidar fácil com esse tipo de pessoa, né? Que não está pensando muito em agregar, que traz uma grande bagagem, mas também não está interessado em progredir para o lado, por exemplo, de uma construção modular, de uma construção em 3D, não quer nem ouvir falar disso, certo? Enfim, esse é um dos grandes desafios, foi uma das coisas que me frustrou, mas que logo eu me recentrei dentro do meu propósito, né? E estou aqui, graças a Deus, cumprindo com o meu propósito. Então, eu gostaria de agradecer a você por ter dado essa palestra a gente, por ter permitido a gente esse outro olhar fora dos muros da universidade, realmente. E muita gente aqui está parabenizando, ótima apresentação, excelente palestra, parabéns pela palestra, muito boa. Parabéns, realmente abriu um olhar diferente do que a gente tinha. Gostaria de agradecer primeiramente por isso e também por estar aqui com a gente de tão boa vontade, respondendo perguntas e tudo. Agora, para encerrar, eu vou chamar novamente a Bel para fazer o nosso encerramento e agradecimento. Mais uma vez, obrigada. Obrigado você, Thaís. Obrigado pela faculdade, por ter me convidado por isso, né? Pelo grupo Mega Pascal. Apoiem, certo, pessoal, esse tipo de grupo, esse tipo de iniciativa. Eu sou extremamente grato. Vocês não têm noção de quão bem faz para a gente ser convidado e falar e discutir com pessoas como vocês. Sim, Marcos, todo conhecimento passado é de extrema importância, principalmente num momento como esse. E eu queria agradecer ao pessoal que acompanhou todo o ciclo de palestras. Foi também de extrema importância a presença de vocês aqui, porque mostra que existe um apoio também, né, dos estudantes e interesse do público em ver esse tipo de assunto. Agradeço também aos nossos orientadores que estão por trás de tudo, nos apoiando e nos ajudando a tomar as decisões corretas. E agradeço aos integrantes da equipe, de modo geral, que trabalharam para que o evento acontecesse da melhor maneira que a gente pôde fazer com que ele acontecesse.
E no mais é isso. Espero a presença de vocês em próximos eventos e muito obrigado a todos. Obrigado. Eu tô vendo aqui, só mandar um alô aqui pro meu amigo Gabriel Constantino, que está aqui. Algumas pessoas conhecidas aqui vieram para lotar a sala também. Obrigado aí, pessoal, viu? Pela presença. Mais uma vez, obrigada e boa noite. Boa noite. Tchau, pessoal. Nos siga nas redes sociais. Mega Pascal. Juntos somos mais fortes.